Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita por Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. Aos Gálatas, capítulo de número 3, nós iremos ler os versículos de números 1 e 2. Aos Gálatas 3, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Podeis assentar. Vamos organizar o que temos para dizer na sucessão dos versículos, começando pelo 1 e depois seguiremos aquilo que diz o verso de número 2. Paulo escreve esta carta aos Gálatas porque ele os viu seduzidos por pregadores que haviam chegado naquele lugar e que estavam pregando, como diz Paulo, um outro evangelho. É interessante que eles falavam de Jesus Cristo, de sua crucificação, falavam até que a fé era pelo menos uma das coisas necessárias à salvação, a fé em Cristo. Mas porque eles adicionaram algumas outras coisas, Paulo já não fala nem como se fosse um evangelho deturpado, corroído, prejudicado. Paulo já vai logo para o extremo, ele diz: é outro evangelho, porque há certas discordâncias que não comprometem a mensagem de salvação que temos para proferir, para que o pecador crendo seja salvo. Mas há algumas discordâncias que atingem o cerne desta mensagem. E quando isto acontece, aquilo que está sendo pregado com essa modificação só pode receber a denominação de outro evangelho. Algumas religiões, a Igreja Romana, por exemplo, dizem que nós evangélicos somos divididos, temos posições diferentes sobre assuntos distintos da Bíblia. Não vou dizer que não haja isso, e também não vou cair do relativismo de dizer que todos os evangélicos estão igualmente certos naquilo que discordam. Há apenas uma verdade, e o padrão de medida de aferição é a Sagrada Escritura. Quando nós evangélicos dialogamos, conversamos sobre aquilo que discordamos, nós temos um ponto de convergência que permite que haja a possibilidade de um convencer o outro. É que nós apelamos para a mesma autoridade, a autoridade das Escrituras Sagradas. Mas eu vou dizer o que é que nos une: é a mensagem de salvação, é a mensagem de redenção. Ainda que haja discordância sobre a administração da igreja ou forma do batismo, mas a mensagem de salvação, o que nós apresentamos ao pecador para que ele seja salvo, aquela primeira mensagem que os apóstolos pregavam assim que chegavam numa localidade nova, em relação a esta mensagem, nós todos pregamos a mesma coisa, e ela é tão importante para nós, porque por ela fomos salvos, que conseguimos nós evangélicos nos manter coesos em comunhão, talvez até maior do que aquela que há entre segmentos, ordens religiosas dentro do romanismo.
porque nós temos a identidade de experiência de salvação. Nós falamos de Jesus Cristo com a mesma paixão, estamos irmanados na mesma experiência de termos sido perdoados pelo sangue de Cristo, regenerados pelo Espírito Santo, inseridos num corpo místico de Jesus Cristo, e estamos aguardando juntos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui no caso da Galácia, chegaram alguns de mansinho. Primeiramente eles disseram: vocês aceitaram Jesus? Ótimo, mas vocês têm que guardar a lei de Moisés, vocês têm que guardar os ritos da lei, pelo menos alguns, as festas judaicas, Páscoa, Pentecostes. Vocês têm que se circuncidar se forem do sexo masculino. Havia duas versões. Alguns diziam que isso não era necessário à salvação, mas era para a santificação. O grupo a que Paulo fala de maneira específica aqui no capítulo 3, nos primeiros versículos, é o grupo daqueles que não chegavam a admitir que estas coisas seriam necessárias à salvação, mas que eles se tornariam mais santos se guardassem essas coisas. Por isso que Paulo diz: vocês iniciaram no Espírito, vocês admitem que a salvação é uma obra da graça, mas vocês querem se aperfeiçoar na carne, ou seja, vocês querem buscar santificação através dos ritos da lei. Mas alguns foram mais além e entenderam que estes ritos, estas festas, as obras, a circuncisão seriam necessárias à salvação. Então a fé em Jesus Cristo não era suficiente para salvá-los. E é com este grupo que Paulo se confronta mais fortemente, que Paulo diz que esses que foram até a doutrina da salvação com os ritos da lei e a circuncisão, Paulo diz que eles abraçaram um outro evangelho. E Paulo chega mesmo a dizer que a fé que eles tinham em Jesus é imprestável. Não é que eles simplesmente passaram a ter uma fé ilusória, ela lhes era ilusória desde o princípio. Se eles não se sentiram seguros em Cristo da salvação, mas diante desta outra pregação acharam que precisavam dessas outras coisas, é porque a confiança que eles inicialmente afirmaram depositar em Cristo não era integral. Note, isso estava atingindo o núcleo do evangelho. Por isso que Paulo diz o seguinte, Gálatas 5, versículo de número 2: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Que palavra forte! Se vocês acharem que a circuncisão é necessária, como alguns, por exemplo, acham que o batismo nas águas é regenerador e que sem batismo nas águas não há salvação, se vocês acharem que além da fé em Cristo vocês precisam deste rito, então Cristo de nada vos aproveitará. A fé em Jesus de vocês é inútil, porque não é a confiança em Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador. No verso 4, veja como o apóstolo também é firme: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ele diz: vocês declinaram da mensagem da graça que ouviram, vocês não recepcionaram a graça, ouviram sobre ela, ela lhes foi oferecida, mas vocês declinaram, como ele diz aos de Corinto, para que não recebam a graça de Deus, ou seja, a oferta da graça de Deus, em vão. Ele diz: se vocês querem se justificar diante de Deus, não apenas através da fé em Jesus, mas através das obras, então vocês declinaram da graça.
É interessante que o apóstolo Paulo não apenas ensina que a justificação nossa diante de Deus é através da fé e não pelas obras. Ou seja, nós somos absolvidos, inocentados das acusações contra nós, através da obra de Jesus Cristo no Calvário, pela qual Ele levou nossas culpas e pecados, morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida, para que sejamos inocentados de acusações no tribunal de Deus. Nós, segundo Paulo, somos justificados, declarados inocentes, absolvidos de acusação no tribunal de Deus, através da fé em Jesus. Mais adiante falaremos sobre esta fé, qual seja. Mas Paulo diz que eu não apenas sou justificado pela fé, mas eu sou justificado pela fé porque eu creio que sou justificado pela fé. Ou seja, alguém pode dizer: eu não creio que a justificação é só pela fé, acredito que é pelas obras. Mas se no final for só pela fé, eu tenho uma fé também, então eu estou justificado. Paulo vai nos ensinar que se a confiança estiver dividida entre Cristo e mais alguma coisa, esta fé não é a que justifica. Não apenas somos justificados pela fé, mas cremos em Cristo para sermos justificados apenas pela fé. Veja o que diz aí em Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Este é o coração do Evangelho. Evangelho significa boas notícias. O Evangelho é sucinto, ele foca na pessoa de Jesus e na obra que Jesus Cristo consumou lá na cruz do Calvário. Se eu diminuir a pessoa de Jesus, eu prejudico o Evangelho. Se eu acrescentar alguma coisa a Jesus, eu prejudico o Evangelho. As duas heresias do princípio da igreja cristã foram o gnosticismo e os judaizantes. Os gnósticos foram combatidos por Paulo na carta aos Colossenses, por João nas suas epístolas, e os judaizantes por Paulo na carta aos Romanos e aos Gálatas. O problema dos gnósticos era subtração, o problema dos judaizantes era adição. Os gnósticos não acreditavam que Jesus estivesse vindo em carne. Eles diziam que a matéria era a sede do mal, e Jesus, como um espírito de luz, não poderia ter assumido um corpo físico. Então ele tivera um corpo aparente, como aqueles que os anjos assumem para aparições, mas que não é o corpo definitivo dos anjos. Logo, o que Jesus fez na cruz não teria sido um real sacrifício. Eles, ao subtraírem de Cristo a corporeidade, tiravam de Cristo a plena humanidade para Ele nos representar diante de Deus como um ser humano, como nós, recebendo em nosso lugar a sentença de julgamento que era para nós. Paulo diz o seguinte, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 17: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Ele estava referindo-se aos gnósticos, que procurando misturar a verdade cristã com a filosofia grega, que desprestigiava a matéria e enaltecia o invisível, o espírito, terminava por concluir que a matéria, sendo sede do mal, não poderia ter sido assumida por Cristo, e Jesus não tinha corpo. Isso prejudicava o que Jesus Cristo fez na cruz, na mensagem. Paulo diz: eu não uso essa sofisticação filosófica que termina por inutilizar a cruz de Cristo. João diz na sua epístola: quem não confessar que Jesus veio em carne é do anticristo. Subtração. Muitos hoje reconhecem até a humanidade de Jesus, mas não lhe reconhecem a divindade. O que nós temos hoje é a existência de muitas pessoas céticas,
que acreditam na existência histórica de Jesus como um homem, um grande mestre, que foi morto por uma injustiça do Império Romano, mas Jesus não seria Deus. Se Jesus não for Deus, o seu sacrifício não é de valor infinito. Nós cremos que não há pecado que o sangue de Jesus não cubra. O sangue de Jesus é humano, ele fez-se homem para ter carne e sangue, ele morreu como homem no lugar dos homens, o justo no lugar dos injustos. Mas o poder de seu sacrifício para infinitamente perdoar a qualquer pessoa que vier a ele, para valer não apenas compensatoriamente a favor de um, mas a favor de qualquer um que quiser vir a ele, essa inesgotabilidade do valor daquele sacrifício, essa fonte aberta que jorra sem parar perdão, só é possível porque aquele que na cruz morreu enquanto homem era divino. E tudo que está relacionado a Deus ou à agência de Deus é de valor infinito, como Deus é de valor inesgotável. Então, nós não podemos subtrair nem a humanidade e nem a divindade de Jesus, é homem e Deus em uma só pessoa. Mas os judaizantes podiam admitir isso, mas diziam que a cruz não era suficiente para cobrir os pecados. O homem tinha que complementar o que havia sido feito no Calvário, pelas suas obras, pelos ritos. E aí é onde Paulo os confronta, na carta aos Gálatas. Aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 2, Paulo diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Note como a mensagem é simples, é enxuta. A igreja romana, ela gosta da conjunção e, fé e obras, penitência e purgatório, Jesus e Maria. No encabeçamento da igreja, Jesus, de um certo modo, o Papa também é o I. Mas nós evangélicos gostamos do só Jesus, só a fé, só a graça, só a Escritura. A corrupção do evangelho é tornar complexa uma mensagem simples. E aqui onde nós nos igualamos, se eu for falar com um pecador sobre o evangelho, eu, um batista, eu não vou falar para ele sobre questões de organização da igreja que me diferenciam de um presbiteriano. Eu quero conduzi-lo à salvação. Eu vou falar de Jesus. O meu irmão de outra denominação vai falar de Cristo, de quem Ele é, do que Ele fez. Note, Cristo e este crucificado, não tem outro ao lado de Cristo e não tem outra coisa ao lado da cruz. Nós não acreditamos que Maria, que santos possam interceder, que sacerdotes terrenos possam absolver. Nós não acreditamos que entre nós e Deus haja outro a não ser Jesus. 1 Timóteo 2:5, Paulo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1, diz: nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Hebreus 8:1, nós temos um sumo sacerdote tal, que se sentou à destra de Deus. E é interessante Hebreus 8:1, que diz lá assim: a suma de tudo que temos falado, o resumo de tudo é isso: nós temos um sumo sacerdote tal, que está sentado à destra de Deus. Em Atos 4:12, Pedro diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, ele diz: ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Só Jesus e só o seu sacrifício. O sacrifício de Jesus foi completo.
Ele não precisa ser complementado pela minha cooperação com obras. Pelas obras eu seria condenado. Deus não aceita esmola de obras, como se, Jesus fez tudo menos alguma coisa e eu vou complementar. Deus não precisa do nosso complemento. Deus não precisa do que nós temos a oferecer. Tudo que nós temos a oferecer é imperfeito. Em meio às nossas obras estão também as nossas falhas. Nossas obras sempre poderiam ser melhores do que foram feitas. Poderia ter havido mais diligência, mais amor, mais rapidez. São sempre imperfeitas e incompletas. Estamos, se depender das obras, permanentemente endividados com Deus. Mas lá na cruz do Calvário, Jesus disse: Pai, está consumado. Ou como diz na carta aos Colossenses, Ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós, cravando-o na cruz. O sacrifício de Jesus foi completo e perfeito. Por isso nós não podemos aceitar que ele tenha necessidade de ser repetido, como uma coisa que perde validade e precisa de prorrogação. Nós, quando celebramos a ceia do Senhor com pão e vinho, estamos fazendo um memorial, como Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Estamos comendo pão e bebendo o cálice em memória dele, lembrando-se de seu sacrifício por nós, festejando a salvação que nos veio por esse sacrifício. Mas ali não é uma repetição, renovação, uma atualização da morte de Cristo, como supõe a igreja romana. Não há ali um sacerdote que tenha o poder de transubstanciar pão no corpo de Cristo, vinho em seu sangue, de sobre uma mesa imolar novamente Jesus, fazendo daquela mesa um altar e oferecendo, ao erguer ao céu, o sacrifício de Cristo novamente a Deus. Jesus morreu por nós de uma vez para sempre. A João ele aparece no Apocalipse dizendo: eu sou aquele que estive morto, mas eis que eu vivo pelos séculos dos séculos. Em Hebreus 9:10 a escritura é cansativa de dizer que Jesus morreu uma única vez. Ele entregou-se uma vez por nós, aparecerá a segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. É repetitivo, um sacrifício único e completo feito lá na cruz do Calvário. Se o sacrifício é perfeito, o perdão que advém dele é plenário. Nós não somos meio perdoados. Estou perdoado, mas ainda vou pagar com penitência. Deus não precisa que flagelemos o nosso corpo. Deus não precisa das nossas repetições de orações memorizadas. Não. Nós não somos salvos por meio de penitências que são adicionadas ao que Jesus Cristo fez na cruz. Nem necessitaremos de passar pelo fogo do purgatório para saldar uma dívida que não teria sido saldada completamente pelo sacrifício da cruz. Em Romanos 8:1 a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma. Jesus disse: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, não. O crente não tem a vida eterna depois que morre ou depois que sai de um purgatório. Ele tem desde agora. Ela prorroga-se infinitamente para além da morte. Mas Jesus disse: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Alguém diz: pastor, se é tão simples assim, por que tão pouca gente querer? Exatamente porque é simples. O homem gosta de sofisticação. O homem gosta de fazer coisas difíceis, pelas quais ele diga que se diferenciou do outro porque fez melhor. Os homens gostam de sofisticar em filosofia, para mostrar que tem um intelecto mais aguçado. E Jesus está mostrando que o caminho é um caminho que não é aquele que o homem naturalmente escolheria.
Deus escolheu as coisas que não são, diz Paulo aos Coríntios, para confundir as que são, as fracas para confundir as fortes, para que nenhuma carne se glorie diante dele, ninguém bata no peito e diga: eu participei, eu fiz, eu mereci. Para entrar no céu tem que se fazer como uma criança, tem que se fazer como uma criança, tem que ter a fé simples de uma criança, para reconhecer o pecado, se arrepender, sentir a contrição por ter uma vida que mereceria o inferno, para em seguida olhar para a cruz e ver ali toda a fonte de graça, misericórdia e perdão, e correr para os braços de Jesus Cristo, com o desespero de alguém que estava no inferno e encontrou a porta do céu. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Agora veja só, se eu pregar outro evangelho e não este, o Espírito Santo não agirá, porque Jesus, que comissionou os discípulos dizendo: ide e pregai o evangelho a toda criatura, lá no evangelho de João ele disse que enviaria o Consolador para estar com a igreja para sempre, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E Jesus disse que o Espírito Santo nos acompanharia quando fôssemos pregar, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Trazer uma pessoa à conversão para aceitar este evangelho simples tem que ser uma obra do Espírito Santo. As pessoas naturalmente não acharão que seja esse caminho tão simples. O orgulho humano faz o homem querer alguma coisa pela qual ele se distinga, alguma coisa mais difícil pela qual ele sofisticadamente diga que entendeu e o outro precisa aprender com ele, o mais ignorante. Alguma coisa pela qual ele diga: eu fiz obras, complementei, mereci também o céu. Só o Espírito Santo pode convencer o homem a reconhecer o seu pecado. Só o Espírito Santo pode testificar de Jesus. Jesus fala em João: quando o Espírito Santo vier, ele testificará de mim, através da pregação. Só o Espírito Santo pode trazer uma pessoa a Cristo. Mas o Espírito Santo não honra o outro evangelho, ele não honra o outro evangelho. O apóstolo Paulo, irmãos, foi criticado por estes que pregavam outro evangelho da seguinte maneira: eles diziam: este homem aí é duro quando escreve cartas, fala com aquela convicção e firmeza, mas quando ele está presente, sua presença é insignificante. Em que sentido eles queriam dizer que a presença de Paulo era insignificante? É porque Paulo, irmãos, pregava esta mensagem simples, que não requer habilidades retóricas, porque ela é simples. E os seus inimigos eram habilidosos na retórica, na capacidade de falar de uma maneira sofisticada, exatamente porque o poder do Espírito Santo não os assessorava, porquanto não honrava a mensagem deles, que era outro evangelho. Eles tinham que compensar a ausência de poder do Espírito Santo com habilidades retóricas. Eram treinados, eram sofisticados. A presença deles era humanamente imponente. Por isso que Paulo diz aos Coríntios: vocês, quando eu chegar aí, vão conhecer não as palavras dos que andam inchados porque eles eram arrogantes e só tinham palavras. Vocês vão conhecer, Paulo diz aos Coríntios, não as palavras dos que andam inchados, mas o poder de Deus, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quando nós pregamos esta simples mensagem, irmãos, o poder do Espírito Santo age para fazer esta mensagem poderosa. A mensagem da igreja romana está tão afastada do evangelho,
que ela precisa impressionar com as suas grandes catedrais, com os detalhes das vestimentas litúrgicas, com os altares aos santos, a arte. Ela precisa fazer um ambiente que a pessoa termine pelo ambiente reverenciando o que é dito, porque exatamente não há poder ali para honrar aquela palavra. Então ela usa toda a engenhosidade humana, da arquitetura à arte, para impressionar com a mensagem. Nós evangélicos temos um púlpito no centro, os bancos no caminho, não temos altares, não temos, apesar de também termos o senso da beleza, da arte, da arquitetura, nós não temos a preocupação de grande imponência, porque nós confiamos no poder de Deus que opera através dessa simples mensagem. Então aqueles homens, eles eram habilidosos no falar, mas não tinham o poder de Deus. E a ideia aqui de Paulo aos Gálatas é que quando nós pregamos esta mensagem, o Espírito Santo honra, e acontece o seguinte. Gálatas, vou reler novamente, uma coisa que passa desapercebida a todos talvez, Gálatas 3:1. Ó insensatos Gálatas, são insensatos porque eles estavam fascinados com a retórica daquelas pessoas. Houve uma carnalidade neles, e em vez de levar em conta o poder de Deus, eles estavam fascinados com a sofisticação daqueles retóricos. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? A palavra aqui forte é essa, irmãos: evidenciado. Paulo não diz que ele falou de Jesus, ele fala como se ele tivesse colocado Jesus como uma evidência diante dos olhos deles. Note, é uma linguagem científica. Demonstrar na linguagem científica quer dizer trazer a evidência. Alguém diz: olha, quando a água é fervida, ela evapora. Vamos aqui na cozinha. E aí ele ferve a água e a pessoa vê a água evaporando. Ele demonstrou. Ele não apenas disse, ele demonstrou. Ele trouxe a evidência. Paulo está dizendo que quando ele pregou aos Gálatas, ele não fez mais do que pregar. O Espírito Santo, entretanto, operou sobrenaturalmente e colocou aquela pessoa frente a frente com Jesus, testificou de Jesus, colocou a presença de Jesus diante da pessoa. Ilustrativamente, ele rompeu a barreira do tempo e colocou a pessoa lá diante do Calvário, como se não houvesse tempo e ela pudesse estar lá 2000 anos atrás. Ele trouxe a evidência. Isso, meus irmãos, não é fruto do discurso, da pregação, da habilidade retórica, dos argumentos, mas da obra do Espírito Santo. Enquanto Paulo pregava, ele evidenciou. Por isso que ele está dizendo: vocês não têm que se fascinar com retórica de pessoas sofisticadas. Vocês tiveram a evidência diante de vocês, através do Espírito Santo. Veja uma passagem da Bíblia, que se eu for atentar apenas para a linguagem, ela pareceria esquisita, mas dentro da interpretação que venham fazendo, ela ganhará clareza. Colossenses capítulo de número 4, versos de números 3 e 4. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Paulo diz: orem por mim, para que eu possa ter a porta da palavra aberta, para que eu possa pregar. E veja o verso 4: orem por mim para que eu manifeste Jesus como me convém falar. Se eu fosse atentar para a língua, eu iria dizer uma destas duas frases: para que eu manifeste como me convém manifestá-lo, ou então para que
eu fale dele como me convém falar. Mas ele diz, para que eu manifeste como me convém falar. Ou seja, eu quero falar de tal maneira que ele se manifeste diante do pecador, que ele se evidencie. Orem por mim, para que não seja só um discurso a minha fala, mas para que enquanto eu estiver pregando, eu o manifeste, eu o faça evidente diante das pessoas que estão me ouvindo. Veja agora o que a Bíblia Sagrada diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Paulo diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em tremor, e em grande tremor. Paulo, irmãos, era humano. Paulo diz: quando eu cheguei aí, eu estava fraco, vinha de viagens sucessivas, poderia até estar meio adoentado, tinha um problema nos olhos. Ele diz: eu estive aí em fraqueza, em temor, em receio, porque quando você sofistica o evangelho, você não é perseguido, mas quando você prega a mensagem da cruz, você é. Os falsos mensageiros que sofisticavam, eles não tinham o que temer. Os gnósticos seriam aplaudidos pelos gregos, os judaizantes seriam reconhecidos pelas sinagogas judaicas, mas Paulo vinha pregando uma mensagem que ia irritar sinagogas e escolas de filosofia. Paulo tinha razões para ter temor. Ele sabia que havia tumulto quando ele pregava, havia perseguições. Os sofisticados chegavam lá tranquilos, como um teólogo da libertação pode chegar tranquilo para falar numa universidade, mas bote um crente bíblico para falar, que obviamente ele vai na coragem do Espírito Santo, mas ele vai esperando que haja uma reação contrária muito grande. Sofistique a mensagem, que você pode ter aplausos. Pregue o evangelho, e você sabe que vai haver perseguição. Então Paulo diz: eu cheguei em fraqueza, eu cheguei com medo, em temor, e me tremendo todo, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Estou com medo, mas eu tenho que pregar. E aí Paulo vai dizer: eu dependi do poder de Deus, porque humanamente falando eu estava em fraqueza, em temor e tremor, mas Deus opera através do verdadeiro evangelho. Veja o que ele diz aí, versos 4 e 5: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração. Olha a palavra que traz a outra à tona, evidência, mas foi demonstração, não é só discurso não, demonstração. Mas a demonstração não é de Paulo, é do Espírito Santo. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, ao pregar o evangelho verdadeiro, o Espírito Santo honrou. Eu falava de Jesus, o Espírito Santo demonstrava Jesus com poder diante de vocês. O verso 5 diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quem gostar da minha pregação, porque acha que eu sou didático e tudo mais, mas não atentar para o conteúdo dessa mensagem, vai talvez gostar de ficar aqui para ouvir algumas vezes a minha mensagem, mas não vai ter duração longa. A fé tem que se apoiar no poder de Deus, no Espírito Santo que demonstra e traz a evidência. Olha o que Paulo diz aí na carta aos Colossenses, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses. Aos Colossenses, não, aos Tessalonicenses, desculpe-me. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5.
porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis qual fomos entre vós por amor de vós. É interessante que a igreja romana diz assim, que nós devemos colocá-la acima das Escrituras, porque ela diz que nós não teríamos os livros do Novo Testamento se ela não os tivesse reconhecido. É falsa a ideia. Os do Velho Testamento já eram todos reconhecidos antes de surgir a igreja neotestamentária. Os cristãos primitivos não estavam organizados em torno de um Papa romano e reconheciam as cartas já escritas pelos apóstolos, dos evangelhos que eles chamavam de memória dos apóstolos. A igreja romana, na sua forma de organização e instituição, ela se desenvolve a partir do século IV e ganha uma maior definição no século V. Não foi ela que reconheceu os livros do Novo Testamento, mas aí ela diz: olha, como a pessoa saberia que aquilo é a palavra de Deus se não tivesse a igreja dizendo que era? Esse argumento é tão falho, irmãos, porque ele presume que a pessoa já aceite a igreja para depois aceitar os livros da Bíblia. Quando os apóstolos pregavam, chegavam no lugar, aquelas pessoas não aceitavam a autoridade apostólica, não reconheciam, nem entendiam. Os apóstolos não chegavam lá primeiro convencendo-os a aceitar a autoridade deles, para depois eles pregarem. Eles chegavam pregando. E a minha pergunta é devolvida: como é que aquelas pessoas reconheciam que a palavra apostólica era de Deus? Não havia uma instituição para convalidá-la. Eles não reconheciam a apostolicidade. Para eles era só um pregador qualquer que estava chegando lá. No entanto, eles reconheciam aquela palavra como de Deus. Reconheciam por quê? Porque o Espírito Santo agia, porque havia demonstração do Espírito e de poder, porque havia a evidência do Cristo crucificado pelo trabalho do Espírito Santo. A igreja reconheceu os livros do Novo Testamento porque o Espírito Santo testificou no coração dessas comunidades da validade desses livros. Quando os apóstolos pregavam a quem não reconhecia a autoridade deles, a palavra triunfava, porque ela tem autoridade própria de per si. Por isso que Paulo diz aos Gálatas: ainda que eu mesmo anuncie outro evangelho, ou um anjo do céu anuncie outro evangelho, seja anátema. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, a minha autoridade não é maior do que a da Bíblia. Se eu com a minha autoridade pregar outro evangelho, seja amaldiçoado. Se vier um anjo do céu e pregar outro evangelho além deste, seja anátema. A palavra de Deus não precisa da convalidação do homem, porque Deus fala nela. Hebreus 4 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela tem vida por si mesma, é mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, vai até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e os intentos do coração. A igreja da Galácia, quando ouviu a palavra de Paulo, reconheceu que o que ele dizia era a palavra de Deus. A igreja de Tessalonicenses, quando ouviu o que Paulo dizia, reconheceu que era a palavra de Deus. 1 aos Tessalonicenses 2:13, por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Eles ouviram Paulo, e sem saber quem era Paulo, eles receberam o que Paulo dizia como palavra de Deus, porque Deus estava falando através da boca de Paulo. E tendo crido, agora esta palavra estava operando em seus corações, demonstração do Espírito e de poder. No Velho Testamento,
O profeta repreende o povo, porque o povo tinha dado ouvidos aos falsos profetas. O ministério de profeta era carismático, no sentido que os sociólogos falam. Não era como o do rei, que vinha de uma dinastia, não era como o do sacerdote, que vinha de uma tribo sacerdotal, não era numa continuidade institucional. O profeta aparecia de súbito, podia vir de qualquer lado. Alguns dos profetas eram vaqueiros, outros eram agricultores. Deus chamava e enviava. No entanto, o profeta de Deus repreende o povo, porque o povo não soube distinguir o que ele pregava do restante. Ora, ele não poderia arrogar sua autoridade, porque ele não pertencia a uma instituição. Não era como um sacerdote dizendo: nos ouça, porque nós somos da tribo sacerdotal. Um rei dizendo: nos ouça, porque nós somos da dinastia que Deus escolheu. Não, o profeta não tinha sucessor nem antecessor, ele aparecia repentinamente. Como alguém poderia saber qual era o profeta que estava falando a palavra de Deus e o que não estava? Não era pelo profeta, era pela palavra. E o profeta repreende o povo por ter dado ouvido aos falsos profetas, e fala como se fosse porta-voz de Deus, e diz assim: que tem a palha com o trigo. Como é que vocês confundiram a palha que esses homens trazem para vocês com o trigo? A palha não alimenta. A palavra, quando vem de Deus, alimenta. Como vocês confundiram a palavra com o trigo? Não é porventura, diz o Senhor, a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha e um fogo que consome a lenha? Meus irmãos, pregar o evangelho é um evento sobrenatural. O que dá respaldo não é um diploma de um seminário, não é habilidade retórica. Se alguma coisa deve ser levada em consideração, é joelho curvo e olhos úmidos. É o pregador dizer: Senhor, opera, Senhor, age, Senhor, opera. Paulo era um homem conhecedor do Velho Testamento, poderia falar de Jesus a toda hora, mas na carta aos Efésios ele diz: meus irmãos, orem por mim, para que no abrir da minha boca seja dada a palavra com confiança. É como quem diz: eu não quero falar com o que eu já sei, simplesmente eu quero que Deus traga, pode ser até do que eu já sei, a minha boca, que me seja dada a palavra com confiança, para fazer notório, revelado o mistério do evangelho. Pregar o evangelho deve nos levar a depender de Deus. Não é, meus irmãos, a última música do apelo que vai definir. Não é a retórica do pregador, é o Espírito Santo, é a unção, é o poder do Espírito Santo de Deus agindo para quebrar os corações, para revelar a Cristo Jesus. Voltemos para Gálatas, vamos a outra parte agora do que é dito lá. Gálatas capítulo 3, eu vou reler o 1 para chegar no 2. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, para regenerar, para dar uma nova vida, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Primeira coisa que fica claro aqui, irmãos, é que o Espírito Santo é recebido através da fé, na pregação. A regeneração, obra do Espírito Santo, pela qual ele nos faz passar da morte para a vida espiritual, nos faz nascer de novo, nos une a Cristo, é quando cremos no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. João diz a todos que receberam a Jesus, a saber, os que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, não é o batismo que regenera. A doutrina romana acredita que é no batismo nas águas que o Espírito Santo é dado para a regeneração. Tanto que eles dizem que a partir do batismo a pessoa vira filha de Deus, passa a ser membro do corpo de Cristo.
Uma criança inconsciente do que lhe acontece ao redor, submetida mecanicamente a um rito, é tida como tendo recebido o Espírito Santo. E a plenitude do Espírito Santo, eles dizem, virá na confirmação, no crisma, também de maneira ritualística e dependente de um sacerdote que administra a cerimônia e, portanto, tem indiretamente o poder de levar a pessoa à plenitude do Espírito Santo. Mas Paulo diz que o Espírito Santo não nos é dado para a regeneração através de um rito mecânico, mas através da fé no Evangelho pregado. Agora, observe uma outra coisa. Depois nós vamos ainda voltar para essa questão da regeneração. Paulo pergunta: só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês foram regenerados por obras ou pela fé? Em Tito 3:5 diz: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou, mediante o lavar da regeneração e renovação por intermédio do Espírito Santo. O que me chama a atenção do verso 2, eu vou para as palavras que nós nunca reparamos. No 1, a palavra que eu dei destaque e que passa desapercebida é evidenciado. No 2, é pregação da fé. Veja só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A tradução revisada, que é uma tradução muito boa, achou tão esquisito o que se continha no original, que ela traduz assim: só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Porque como é que alguém recebe a salvação, o Espírito Santo, pela pregação da fé? Então ele é pregando que ele recebe? Não é ouvindo uma pregação e crendo? Porque aqui diz: recebestes pela pregação da fé. Então eu tenho que me tornar um pregador para ser salvo. Irmãos, o objetivo aqui é mostrar a qualidade da fé pela qual nós somos salvos. É uma fé pela qual nós confessamos o que estamos ouvindo. De certa maneira, desde o dia que aceitei Jesus, eu aceitei Jesus pregando. Eu ouvi o pregador e eu confessei com a minha boca que aquilo era verdade. Quando você fala ouvir com fé, pode sugerir uma ideia de uma passividade. Eu estou ouvindo alguém pregar uma coisa e eu estou assentindo, eu estou aderindo. Essa maneira de ver fé, por exemplo, é da igreja romana. É você receber a catequese, o catecismo e dar assentimento. Vista dessa maneira, a fé pode ser uma coisa puramente intelectual. Eu concordo com o que você está dizendo. Eu não sou ativo, eu sou passivo. Eu estou ouvindo e estou assentindo. Mas a fé salvadora, irmãos, é um arranque, perdoe-me a expressão. A fé salvadora não é passiva, é um vulcão que entra em erupção. Eu tomo aquilo que o pregador está dizendo e digo: agora é meu, eu confesso isso também. Por isso que todo crente é um pregador, irmãos. Todo crente fala de Jesus, crie, por isso falei. Está escrito no Velho e no Novo Testamento essa expressão. Quando você ouve a palavra e crê, é uma fé ativa. Você toma aquilo que está sendo pregado, não apenas para que você seja audiência, mas para que você seja porta-voz. Você recebe e afirma, você recebe e confessa. Por isso Paulo diz pregação da fé. É uma fé que se assume. Não é uma fé educadinha, sofisticada, amaciada, que diz eu concordo, muito bom. Não, é uma fé que diz: não, isso agora é meu, eu agora estou dizendo isso daí também, eu agora estou falando isso daí também. É uma fé que assume uma postura confessional, um comprometimento. É uma fé que se agarra àquela verdade com tanta intensidade que imediatamente o que abraçou aquela verdade se torna um porta-voz dela. Veja, para você entender, Romanos, capítulo de número 10.
Romanos capítulo de número 10, versículo de número 8. Mas que diz, Romanos 10, 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Veja a ambiguidade, ele está dizendo, a palavra da fé está bem pertinho de ti, para tu assumi-la, para que você coloque na sua boca. E que palavra da fé é essa? Aqui pregamos. Ou seja, a palavra que nós pregamos está bem pertinho de ti, para ser tua também, para você assumi-la como sua. Vou reler o 8 para continuar o 9. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. A ideia daqui, irmãos, não é de uma fé manca, não é de uma fé hesitante, é uma fé que se assume, que confia inteiramente em Cristo. A palavra do pregador chegou bem pertinho de mim, pronto, agora não é mais do pregador, é minha. Eu confesso a Cristo Jesus, eu confesso que Ele é Senhor, eu creio e confesso. Agora sou eu que está dizendo, não é o pregador mais dizendo para mim não, agora sou eu quem falo, eu creio e não estou confundido, eu confio em Jesus Cristo na cruz como o caminho da minha salvação. Pessoas podem concordar com a doutrina da igreja sem ter a fé salvífica, é só um assentimento intelectual, não um compromisso com Cristo. Pessoas podem dizer que são crentes, mas querem ser discípulos em ocultos e não se assumir. O verdadeiro crente, irmãos, ele entra de cara. O verdadeiro crente é aquele que assume a sua fé. Assume a sua fé, ele não hesita, ele não manqueja, porque ele confia em Jesus como Salvador, ele tem a palavra da fé na boca. Não importa a hostilidade que ele sofra, ele vai falar de Jesus. Ele me salvou. Eu era cego e agora vejo. Eu estava perdido, mas fui achado. Eu estava morto, mas revivi. Alguns vão achá-lo fanático, alguns vão dizer, pare de falar de Jesus a toda hora. Mas ele encontrou a luz que não se apaga, ele encontrou a água que descedenta, ele encontrou o pão da vida, ele encontrou o caminho do céu. No versículo 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De fato ouvimos, para que tenhamos fé temos que ouvir, mas esta fé aqui não é silente, ela grita. Versículo de número 13, porque todo aquele que invocar, que clamar o nome do Senhor, será salvo. Uma fé que se assume, uma fé que se compromete, que confia em Cristo, só Jesus, só o sacrifício de Cristo. Quando alguém tem esta fé salvífica, então ele recebe o Espírito que o regenera, que muda-lhe a vida, que transforma-o em uma nova criatura. Eu vou ler aqui um texto de Ezequiel. Na verdade o que me interessa é uma parte só, mas eu vou ler a parte anterior, para que ninguém diga que eu estou privando-os de uma parte da Escritura que poderia favorecer ao que o romanismo ensina. Vou explicar tudo. Ezequiel 36, do 25 até o 27, diz assim, é a promessa que vem com a chegada do Evangelho. Ezequiel 36, do 25 ao 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei um coração novo,
porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós, era só o que me interessava aqui, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Talvez alguém que defenda que a regeneração dá-se pelo batismo diga: pastor, no versículo 25 diz que é no batismo que acontece isso. Deus diz: então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados, de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Vamos ver se isso aqui poderia ser o batismo em água, que nós reconhecemos como um testemunho que o crente dá, mas não como o que nos opera a regeneração. Vamos ver se isso é possível. Em primeiro lugar, irmãos, quando um profeta falava, isso teria que ser compreendido pelo seu público destinatário. Ele estava falando no Velho Testamento à nação de Israel que nada sabia sobre batismo nas águas. Tinha que significar uma outra coisa, que eles pudessem compreender. Em segundo lugar, quantas crianças batizadas na infância estão hoje numa prisão, enveredaram para as drogas e tudo mais? Como se aplicaria o versículo 25 que diz: aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados, de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificareis? Quantas pessoas batizadas não mostraram mudança, como é dito aqui? Terceiro lugar, isso não pode ser o batismo, porque Deus é que está falando que vai espargir água, não é o pastor, não é o ministro, é Deus. Ele está dizendo: eu aspergirei água. Mas pastor, não pode ser no sentido de que quando alguém está sendo batizado nas águas, o Espírito Santo está regenerando. Bem, mas aí o Espírito Santo está regenerando, mas quem está colocando a água é o pastor, quem está levando a pessoa à água é o ministro, o sacerdote. Eu não posso dizer que é Deus que está derramando a água. Ainda que eu aceitasse essa doutrina, eu diria que Deus opera enquanto a água está sendo derramada sobre alguém, ou alguém está sendo imerso em água. Mas é um homem que está aspergindo a água, no caso do romanismo, ou imergindo em água, no caso dos evangélicos como nós. Mas Deus está falando de uma coisa que Ele vai fazer: eu aspergirei água. Aqui, na verdade, irmãos, é uma metáfora pela qual Deus está dizendo: eu vou mudar o coração de vocês. Assim como um banho físico tira a sujeira do nosso corpo, Ele está falando analogicamente de um banho espiritual. Ele está usando a figura de um banho para ilustrar a mudança que vai fazer na vida deles. Se eu não entendesse isso como uma ilustração, se eu entendesse que aqui teria que ser uma água mesmo, então eu teria que fazer o mesmo no versículo 26, onde ele diz que vai tirar da carne o coração de pedra e dar um coração de carne. Então eu tenho um coração de pedra de verdade? Então eu vou receber um coração de carne? Não é de carne o que eu tenho, não? Portanto, nós percebemos que está carregado de figuras, mas é para falar de uma mudança que Deus vai operar nas pessoas. Ou seja, eu vou agir com vocês de uma maneira tal que é como se eu tivesse banhado vocês e lavado vocês. Eu vou agir no interior de vocês de uma maneira tal que o coração de vocês, insensível, uma pedra, não sente dor. Um coração insensível a Deus, que não ouve a voz de Deus, indiferente a Deus, esse coração vai sair. E eu vou dar um coração de carne. Se você der um beliscão aí no vizinho, ele dá um pulo, porque a carne é sensível. O que Deus está dizendo: eu vou tirar esse coração de vocês embrutecido, insensível, que pecava e não se sentia com culpa, que era indiferente às coisas de Deus. Eu vou tirar esse coração de pedra e vou dar um coração que sente, que ouve a minha voz, que se derrama na minha presença. São, portanto, representações de uma mudança. Há duas figuras aqui, de um banho e de um transplante de coração. Se alguém quiser aceitar que o banho é o batismo, então arranja aí um transplante de coração físico também. Deus está dizendo: eu vou mudar vocês como quem dá um banho. Eu vou mudar o coração de vocês como quem faz um transplante de coração.
E ele diz: eu vou dar a vocês um coração novo, eu vou colocar em vocês um espírito novo, eu vou colocar em vocês o meu Espírito Santo, e eu vou fazer através do Espírito Santo que vocês guardem os meus mandamentos e andem nos meus estatutos. Vai haver uma mudança de vida. Lá em Gálatas, Paulo diz: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Note, se fosse pelo batismo, ele teria dito: recebestes o Espírito pelo batismo ou pelas obras da lei? Mas não, pela pregação da fé, e através da fé. E note o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, a partir do verso 2, Paulo diz: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo diz: vocês que creram, vocês que receberam o Espírito Santo pela fé, vocês são agora a Bíblia escrita. A Bíblia do incrédulo deve ser a vida do crente. Vocês agora são a carta de Cristo, escrita não com tinta, não como lá na lei de Moisés, em tábuas de pedra, mas agora a palavra de Deus está escrita no coração de vocês. É como quem diz: vocês não vão consultar apenas um livro e saber de um registro histórico, vocês vão ter a palavra vívida aí no coração de vocês. Aí ele diz: a palavra escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa expressão Deus vivo é para indicar Deus presente e ativo. Ou seja, vocês não vão conhecer Deus apenas da leitura da Bíblia, não vão conhecer Deus apenas dos fatos históricos, como que ele gravou os 10 mandamentos nas tábuas de pedra que Moisés trouxe. Vocês vão ter o Espírito do Deus vivo aí dentro de vocês, escrevendo a palavra de Deus no caráter de vocês, na mente de vocês. Para terminar, eu leio 2 Coríntios 4, a partir do 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, se ainda alguém não o entendeu, para os que se perdem está encoberto, para os que vão para o inferno, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu creio que o Espírito Santo está aqui, que ele está demonstrando com o seu poder, evidenciando Cristo. Mas se você, em vez de atentar para a palavra e para a ação do Espírito Santo, resistir e der lugar ao diabo, ele vai cegar o seu entendimento, para que você não veja o resplandecer do Evangelho de Cristo, qual é a imagem de Deus. No verso 5, Paulo diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, não pregamos a santos, a papa, a nós, a igreja, placa de igreja, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deixa a palavra iluminar o seu coração, para que você possa ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque esta pregação é sobrenatural. E Cristo ser manifesto pela tua palavra, Senhor, é algo mais grandioso do que o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, porque, Senhor, é a maior operação do Espírito Santo. Que o Senhor, meu Pai, possa iluminar mentes e corações, abrir o entendimento
e que pessoas pela fé que se apropria de promessas, que toma o evangelho para si e clama por Jesus, sejam salvas nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de perguntar nessa noite: quantas pessoas nesse lugar dizem, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, eu não tenho esta confiança em Jesus Cristo, dispensando todas as outras confianças, soltando muletas e me agarrando apenas a Ele. Eu quero nessa noite ter um encontro com Jesus, quero recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que esta experiência que foi falada me aconteça hoje aqui. Se você quer entregar o coração a Cristo, levante a sua mão nesse momento e nós vamos orar por você. Se houver alguém, ou talvez alguém que diga, pastor, eu fui fascinado por algumas coisas lá fora, conheci a palavra, sabia, eu me distanciei, mas eu quero me reconciliar com Deus nessa noite. Levante sua mão. Se houver alguém, nós vamos orar por você. Podeis assentar, irmãos. Os que tiverem aviso, se houver uma oportunidade nesse momento.